Então, galera, muito bem, finalmente, depois de vários cancelamentos e agenda concorrida, estamos aqui com o lenhador, mais conhecido como Diego Nogari. E aí, cara, primeiro, obrigado por participar do cast. Estou chamando de cast porque vai ter vídeo e vai ter áudio, então não sei como que chama, se eu chamo de videocast ou podcast. Então, obrigado por participar do cast. É, E aí, para quem não te conhece, se apresenta aí, quem é você, como é que você entrou nesse mundo de dados e por que que você acabou vindo para cá? Porque aqui eu estou chamando só a galera que, na teoria, conhece bastante do assunto. Na verdade, assim, não é que conhece bastante do assunto, é que é famoso e que vai me ajudar na divulgação. Então, Então eu fico na dúvida por que eu fui chamado. Porque eu nem conheço do assunto, nem que eu sou famoso, então fica nesse meia meia aí, sei lá. Bom, mas vamos lá. vai Fala lá. pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Diego Nogari, É legal esse sinal de Star Wars. Eu pensei que era de Nárnia, eu vi minha filha fazendo alguma coisa, eu pensei que era desse negócio do movimento de sair do armário, aí, sei lá, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Eu sou o Diego Nogari, eu fiz parte do programa MVP por alguns anos, entrei no programa em 2008, saí agora, né, agora no meio de 2019, então tem um tempinho aí de jornada nessa linha. Esse ano acabei migrando, né, saindo do programa MVP, mas acabei entrando no programa do RD, que é o Regional Director, é um outro programa da Microsoft focado também na questão de divulgação de conhecimento, mas com foco direcionado para muito mais para tomadores de decisão do que de fato para a comunidade técnica, que era o que a gente estava acostumado a fazer dentro do programa MVP. Tenho um pouco já de experiência na área, trabalho com essa questão de uso de dados para tomar a decisão há bastante tempo. Consigo trazer um paralelo disso com a área acadêmica, onde eu também invisto um tempo da minha carreira para tentar compartilhar com os alunos coisas voltadas a isso em programas de pós-graduação aqui em São Paulo. Um, um pouquinho de mim é isso, né? Hoje a minha posição é de Chief Data Officer aqui na Lambda 3, então eu toco projetos e cuido da área voltado a dados que a gente já tem dos nossos clientes, e uma estrutura bem interessante e bem bacana para a gente conseguir entregar projetos voltados a inteligência artificial, aprendizagem de máquina, big data, enfim, dados como um todo. Basicamente, essa é a pessoa que vos fala. Maravilha, beleza, beleza. Você comentou sobre o MVP, claro. Há quantos anos você era MVP, cara, Eu na SQL, entrei, basicamente? eu entrei em 2008 como MVP de SQL Server, aí em 2016, se eu não me engano, houve aquela mudança da taxonomia, foi para Data Platform, que aí as áreas, né, foram um pouco mais abrangentes, a gente não cobria só SQL Server, começou a ter algumas outras frentes, por exemplo, o pessoal de Data Visualization, o pessoal que tinha um pouco de envolvimento com SharePoint acabou vindo para Data Platform, e em 2018, 2017, isso foi em 2016, se eu não me engano, 2015, 2016, aí em 2017 eu mudei a minha audiência para inteligência artificial, fiquei como o primeiro MVP do Brasil em inteligência artificial, e agora, em 2019, eu saí do programa, eu saio agora um, dessa atividade, né, dessa demanda voltada para MVPs, e aí Uhum. hoje o programa já está com muito mais pessoas, né, tem muito mais gente na área de Artificial Intelligence, tem muito mais gente na área de Data Platform, tem algumas pessoas que estão Uhum. nas duas plataformas, né, tanto em Data Platform quanto em Artificial Intelligence. E é isso, Legal. um pouquinho dessa visão. Então, de 2008 para cá, foram aí 11 títulos Uhum. anuais nesse programa da Microsoft. Legal, legal. Eu sei que faz pouco tempo que você entrou para o RD, né? Uhum. Mas você já consegue fazer algum comentário em relação ao que você sentiu que mudou de um programa para o outro? Claro, aquilo que você pode falar sobre eles, né? Mas Uhum. muda muito. A galera que está ouvindo, que, por exemplo, não conhece o RD, vai continuar vendo você em atividades da comunidade, ou você vai mudar isso para mais um projeto de negócios agora, alguma coisa assim? O que acontece? O programa RD ele é um programa voltado um pouco mais para uma visão
um big picture das plataformas. Então, você não tem uma audiência específica, como é no caso do MVP, onde você é MVP em nuvem, ou MVP em plataforma de dados, ou MVP em inteligência artificial. O programa RD é um programa um pouco mais amplo nessa questão do nível técnico, ou do nível de expertise que você precisa ter em algumas dessas frentes. Então, quando eu fiz a submissão da minha ideia para entrar para o programa RD, eu apliquei isso cobrindo algumas frentes voltado à área de Data Platform, área de inteligência artificial e computação em nuvem. Que são algumas das coisas nas quais eu trabalho ultimamente e faço a conversa, faço uma modelagem de arquitetura que atende às demandas de negócio. Então, por causa desse tipo de abordagem, que a gente acaba indo para essa visão um pouco mais ampla, né? Não é uma visão totalmente deep and dive technical em cima daquele cenário, mas é uma versão um pouco mais abrangente. E fazendo um paralelo a isso, ainda não há uma percepção de quais coisas mudaram, porque o produto, né, esse programa ele muda completamente. É uma diferença entre o que a gente tem no RD para o MVP, porque são públicos diferentes. No MVP eu falo com o cara técnico, no RD eu falo com o tomador de decisão. Então hoje a minha posição, uma posição um pouco mais voltado a esse cenário, eu consigo levar uma conversa, levar um diálogo muito mais estratégico do que técnico só. E aí o processo técnico eu ajudo o meu time a desenvolvê-los. E você tinha perguntado se isso vai sair se eu vou sair da questão de comunidades. Isso, inevitavelmente isso vai acabar fazendo com que a gente não veja mais o Diego em SQL Saturdays ou coisas assim, não? Como é que tá o PES? O não vão parar de me ver, vocês vão continuar tendo que me aturar nesses eventos, porque é uma coisa que é eu gosto disso. Independente do programa, faz parte de você. Independente do programa, eu gosto de estar nesse meio, eu adoro conhecer pessoas, eu adoro ver as novidades, vou para esses lugares para conhecer. Então, para eu poder dizer ou sugerir alguma certa tecnologia ou produto para o tomador de decisão, eu preciso saber do que eu estou falando. E não é só, deixa eu falar, legal, li um PPT aqui e vi que dá para fazer. Não, eu quero ir lá ver as pessoas que estão falando sobre isso, desenvolvendo soluções que atendem essas especificidades. Eu quero ver como que elas estão fazendo, eu quero trocar ideia, eu quero conhecer gente da área. Até é bom para poder trazer, para poder contratar essas pessoas daqui a pouco. Legal. Eu sei que a Lambda tá sempre contratando gente, cara. Fica a dica aí, galera. Ainda está, certo? Ainda estamos. Estamos com diversas vagas abertas para várias frentes. A área de dados. A área de dados agora tá bem estável, estou com um time bem completo aqui com a gente. Mas sempre que tiver oportunidade e tiver alguma ideia, fala, puxa, talvez seja legal bater um papo sobre isso daí, cara, fica à vontade, manda mensagem de alguma forma que a gente dá um jeito de conversar e bater papo. A área para desenvolvimento do software a gente está com várias vagas abertas, então nós temos muita coisa aqui. Se você conhece de desenvolvimento do software, aqui a gente tem bastante coisa aberta para conversar. Beleza. Então, e aí para os caras que quiserem mais informação, Google Lambda 3 e aí vai chegar na página de carreiras com mais informações, certo? Exato. Beleza. Cara, indo mais então para esse mundo de inteligência artificial. Eu confesso que eu gosto mais do que estudo sobre o assunto, então gostaria muito de talvez um dia migrar desse meu mundo de DBA, de desenvolvedor e para inteligência artificial. Eu acho que eu me sentiria satisfeito trabalhando com isso também, mas por enquanto o que eu vejo são coisas superficiais, um artigo e alguma coisa aqui ou lá, quando alguém faz um barulho sobre isso e tal. E aí uma dos cases que eu adoro, por exemplo, então, de inteligência artificial é o case da Tay, o chatbotzinho lá da Microsoft. Lembra no Twitter que em poucas horas ele começou a virar racista, homofóbico, falar contra judeus, negando o Holocausto. Foi maravilhoso. Então esse é um dos cases mais bonitos que eu acho em relação à inteligência artificial. E no seu caso, que conhece muito mais do que eu, você tem algum case legal, cara, que mudou a vida de alguém, sabe? Alguma coisa que já está aí na prática, a galera usando inteligência artificial de verdade, entendeu? Legal. Esse exemplo desse bot, né, da Tay, que
você está comentando aí. Não sei se Uhum. está todo mundo familiarizado, mas foi um bot que ele surgiu, a Microsoft lançou esse bot em março de 2016 e em pouquíssimo tempo ele começou a ser, foi um case de sucesso, mas não tão sucesso assim. Em Aham. pouco tempo ele começou a começar a postar coisas inflamadas e ofensivas através da conta do Twitter, né, forçando aí a Microsoft a tirar do ar depois de algumas horas. Então, sabe, foi 15, 20 horas eles tiraram do ar o negócio. Uhum. Basicamente o que acontece? Por que é um case de sucesso e ao mesmo tempo não é de sucesso? Porque quando a gente fala de trabalhar com inteligência artificial, espera-se que a máquina consiga aprender e consiga ter exemplos e trabalhar e evoluir em cima daquilo. E o que aconteceu com esse bot foi justamente isso. Eles eram um bot completamente cru, foi um bot que estava preparado para aprender, só que provavelmente aquele momento que houve a publicação disso daí, as pessoas que estavam muito mal intencionadas, elas começaram a ensinar várias atrocidades para o bot e o bot aprendeu aquilo. Então ele começou a reproduzir essas coisas que ele aprendia. E aí, por Uhum. causa disso daí, que a Microsoft sugeriu em poucas horas ali. Ela sugeriu não, ela teve a ação de em poucas Uhum. horas remover o bot do ar. Porque tava impraticável manter aquilo no ar. Era um bot que em pouco tempo ficou aí homofóbico, misógino, antissemita, teve vários problemas Uhum. que causaram ou que tornaram que a Microsoft tirasse do ar. Por outro lado, por que eu digo que é um caso de sucesso? Porque a proposta de aprender, ela foi atingida. Sucesso. Ele é É. fantástico, porque ele atendeu a questão do roadmap de vamos ensinar as coisas e vamos ver se ele aprende. Ponto, Uhum. aprendeu. Qual que foi o ponto ruim daí? As pessoas que ensinaram, ele ensinaram coisas que não deveriam, né? Então, Quem ensinou, o é, ponto ruim foi que quem ensinou ele foram seres humanos. então, tá aí, Talvez os bots ambíguo, fiquem mais inteligentes quando outros computadores passarem a ensiná-lo. talvez. É. Mas aí, é interessante porque não foi só esse caso, né, da TAI que repercutiu muito essa questão do aprendizado. Uhum. Tem um bot também da Coreia do Sul, se eu não me engano. Ele é um bot sul-coreano chamado SimSimi, alguma coisa assim. Era um aplicativo que a ideia era você começar a interagir com um personagemzinho, como se fosse um Tamagotchizinho ali, um, um personagem Um a- que respondia a um botzinho, né? E em pouco tempo que ele veio, que aqui no Brasil começaram a conversar com esse bot, mas é isso específico aqui nosso, tá? Aí Uhum. o app começou a fazer ameaça de sequestro, assassinato de criança, ia falar que ia assassinar as famílias. Foi um negócio bem tenso, porque imagina, você deixa sua criança, né, seu filho ali mexendo Nossa. com um bot desse, aí você tem uh, instruções um pouco mais complexas e muito mais agressivas do que você imaginava que poderia acontecer. Uhum. Então, e aí foi inevitável. Aqui na loja brasileira, tanto da Play Store quanto da Apple Store, ele foi bloqueado, então ninguém mais conseguia baixar. E aí a gente conseguia ter nós paramos de ter possibilidade de ter uso a partir disso, pelo fato do bot tá tendo essas repercussões um pouco mais negativas. Mas não Uhum. é só de coisa ruim, né? Se a gente for pensar em coisas boas, tem um chatbot que é muito bom, Uhum. que é daqui do governo, né, do governo do estado de São Paulo, que é o bot usado pelo Poupa Tempo. Ele funciona muito bem. Se vocês tiverem a oportunidade, tentem Eu já fazer uma usei. brincadeira Essa, de. essa semana, essa semana eu tive que agendar para renovar a carteira de motorista e, cara, foi incrível. Eu Não, mandando ele mensagem para funciona ele, muito ele me bem. respondendo, muito bem. Fiquei surpreso também. Foi legal. Ó. Né? E normalmente se espera que o bot tenha várias falhas, e esse bot específico do Poupa Tempo ele é bem legal, ele é bem completo, né, nessa questão. E ele atende muito bem às demandas que ele foi proposto a fazer. Outros cases de IA que você perguntou, né, se a gente tem alguma coisa que é legal da gente falar, cara, tem muita coisa interessante. Agora no Spire, que teve Las Vegas aí há algumas semanas, o pessoal mostrou um case lá de uma universidade na Austrália, Auckland, que estava usando um professor de engenharia para atender as demandas do público dele, dos alunos. Ele desenvolveu um bot em cima do Microsoft Teams
que permitia com que na hora que os alunos começassem a mandar as dúvidas do determinados assuntos que ele tinha em sala, o bot respondendo, imagino que a resposta do que você está perguntando aqui esteja em tal lugar, e mandava o link de uma outra thread que já havia sido feita ali dentro do Teams, com outros alunos interagindo e respondendo aquele assunto, e linkando inclusive materiais das aulas para que o aluno pudesse atender ou entender aquele assunto, né? Então, houve, né, o desenvolvimento disso daí, e há um impacto muito grande na formação de engenheiros nessa universidade lá na Austrália, em Auckland. Então tem ali algumas coisas que são bem positivas olhando para esse lado. Quando você pensa em inteligência artificial e pensa, puxa, o que daria para a gente fazer nessas brincadeiras aí? Cara, a gente fala que o céu é o limite, mas a gente até estende um pouco mais do que isso, né? Hoje, por exemplo, eu tenho pesquisas minhas que a gente está fazendo aqui aqui no Mackenzie, na área de acadêmica, onde eu estou estudando o processo de explosão solar, utilizando algoritmos de inteligência artificial para poder fazer predições e entender qual que vai ser o impacto daquilo aqui na Terra, né? Porque a gente tem N fatores que podem impactar, inclusive desabilitando equipamentos que hoje a gente usa para sobrevivência, que isso pode ser impactado por questão de explosão solar. Então a gente fala até que passa aí do céu é o limite, não, a gente pode deixar um pouquinho mais distante aí, até chegar em outras áreas. Legal. Eu tenho certeza que o futuro é muito promissor. Você menciona essa área de astrologia aí com inteligência artificial, cara, combinar astrologia com inteligência artificial. Só falta a gente adicionar aí um pouco de homeopatia, signos e coaching. Isso, muito bem lembrado, coaching, exato. Cara, mudando. Vou criar algum produto ainda para ser um coaching quântico com inteligência artificial linkado com blockchain, que vai ajudar aí na astrologia. Maravilhoso. Cara, a próxima pergunta que eu separei aqui é perguntando se você algum dia já fez restore da Master. Cara, pra quê? Eu não. Não? Eu estudei, cara. Não, de forma alguma. Entendi. Então, como DBA, assim, a sua carreira foi muito longa? Você chegou a ser DBA de ter que fazer backup, restaurar, criar um job para desfragmentar, receber um alerta que acabou o espaço em disco? Você já passou por isso? Não? Cara, não. Qualquer coisa. Isso daí eu resolvia reiniciando o servidor, cara. Melhor, por isso cara, que você é meu herói, é o melhor DBA que eu conheço. Cara, reinicia o servidor, já era, velho. Libera espaço em disco, as estatísticas eram tudo. Meu, fantástico. Perfeito. Eu lembro quando eu perguntava nos grupos, pedia ajuda e você falava, essa query tá lento, você falava pra dar truncate ou drop nas tabelas que ficava rápido. E, cara, uma vez eu tentei dar truncate, voou, a query ficou instantaneamente demorando 0 segundos. Acertou, miserável. Melhor dica. Cara, é muito rápido. Se vai estar certo ou não é outra história, é um segundo passo. Entendi. Mas fica muito rápido. Né? Sem dúvida, é rápido. Voltando por inteligência artificial. Eu tenho a impressão que é um monte de if aninhado. É mesmo? O robô acaba aprendendo algo, ou ele só não está respondendo por programação. Por exemplo, o case que você citou do boot da Austrália. Ele não era um carinha indo numa base de dados e não era um motor de busca, não, respondendo para ele. Ele estava aprendendo alguma coisa, o código aumentava o tanto de if automaticamente sozinho, ou é um monte de if e se tiver alguma coisa que não está no else pode gerar uma exceção? Então, é mais ou menos um monte de if, só que pela complexidade desse monte de if fica um pouco mais difícil você entender todos esses if, else, then da vida. Então, para facilitar um pouco esse cenário, a gente acaba indo para um lado de cria uma função matemática e a função matemática resolve esse problema. Legal. Mas, vamos lá, só contando um pouquinho dessa história do que chamar de função matemática soa bem menos amedrontador do que um monte de if. No final das contas, é uma questão de uma função matemática. No final das contas, se a gente pegar toda essa questão da evolução, se a gente traz desde lá de 43, quando Pitts e McCulloch começaram a desenvolver uma ideia de
fazer uma representação matemática de um neurônio biológico, a gente começa a ver coisas nesse sentido. Nessa época ainda não tinha esse conceito de aprendizado, né? Então a gente tinha, né, essas redes neurais que o Pitts e o McCulloch montaram lá em 43 era um negócio bem ainda arcaico, até para a época era bem resolvia problemas específicos ali, mas era bem processual, era um negócio que eu tinha uma entrada, tinha uma saída, desenhava algumas possibilidades ali no meio, validava, encontrava o resultado e aplicava aquele para sempre, mas era meio que manual, né? Porém, em 58, não foi só o Brasil que foi campeão da Copa do Mundo, mas a gente teve um negócio bem interessante que é o Rosenblatt conseguiu publicar a ideia dele do Perceptron. Esse Perceptron de Rosenblatt, ele é uma ideia de um neurônio artificial, mas que ele consegue criar cenários onde eu tenho uma separação linear de dois grupos quaisquer, e ali sim eu consigo ter aprendizado. O que é esse aprendizado? A gente, com base nas entradas e nas saídas que a gente tem para aquele segmento ou para aquele produto que a gente está tentando desenvolver, eu consigo ver o quanto que eu estou errando e quanto eu estou acertando, dado certas interações. Então eu coloco pesos, né, que a gente está chamando aqui de peso sináptico, eu coloco peso nesse meu processo, como se fosse uma variável nova nessa minha função matemática, e essa variável, eu sei qual que é a saída que eu tenho que ter da resposta. Quando eu erro, eu altero, eu ajusto o peso a partir dessa minha diferença do erro, eu ajusto o peso dessa variável nova e faço novamente eu faço novamente o cálculo. E ele fica nesse processo por alguns momentos. Então ele fica interagindo até o momento que, dadas as entradas que eu tenho a saída aceitável. E aí, por isso que a gente chama que há um aprendizado. A gente diz que há um momento onde essa variável ela aprende sozinha qual é o melhor valor para ajustar aquele cenário. Então, nesse caso, ele vai tentando. Se a minha saída for maior que a outra, diminui isso daqui. Agora, se minha saída for menor, aumenta esse aqui. Ele vai fazendo esses if-else, só que é uma equação matemática por trás, vai fazendo esse ajuste até o momento que a gente consegue pegar e falar, olha, beleza, para este conjunto de dados, dadas essas entradas, eu tenho esses valores aqui de peso sináptico, que foi aprendido automaticamente durante esse processo, e eu tenho essas saídas. Espera-se que, se eu tiver um novo valor de entrada, mesmo que ele não tenha sido ensinado para a máquina naquele momento, eu consigo ter a saída esperada, porque eu já usei vários exemplos que me permitem com que esse caminho fosse trilhado e eu tivesse uma resposta aceitável. Então, por causa disso, a gente diz que há um aprendizado. Mas não é todo algoritmo que tem, não é todo algoritmo que a gente tem um processo desse que há esse aprendizado, ou essa forma de aprendizagem. Por exemplo, quando eu trabalho com regressão. A regressão é um processo onde eu tento fazer uma estimação de valor numérico de saída. Eu vou entender as minhas entradas, conhecer os meus exemplos, e vou gerar uma equação que vai permitir que eu faça essa estimação de valor numérico. Porém, hoje, dentro de Stanford, lá em São Francisco, está rolando discussão para ver se processos de regressão, que no final das contas é um processo mais de análise estatística, se eles entram ou eles devem fazer parte do que a gente chama de machine learning ou não, de aprendizagem de máquina ou não. Porque ele não está aprendendo, ele está criando um valor no qual eu não estou dando eu não tenho uma taxa de aprendizado, eu estou dando um valor fixo para ele, certas entradas com essas saídas, e ele consegue gerar essa função matemática. Mas em que momento que está tendo aprendizado? Em que momento que eu tenho esse processo todo iterativo que permite que eu faça essa evolução na minha ferramenta? Então há algumas coisas como essa que permitem que a gente consiga ter essas discussões. Mas, enfim, ela aprende, ele aprende. Ele consegue chegar a um valor para poder ajustar o modelo e entregar a saída esperada. É tudo if-else? Não. É mais ou menos uma brincadeira entre esses dois pontos. Legal, legal. Maravilhosa o comentário que você acabou de fazer. E você falou sobre matemática, né? E se eu tivesse que fazer um código desse tipo, para mim tudo ia ser média, porque é a única fórmula que eu conheço. Mas quer dizer então que eu preciso estudar matemática agora, cara, para poder escrever código para inteligência artificial? Eu tenho que fazer faculdade de matemática também? Não basta dados? Não basta tecnologia? Então, dá para você ir se você for usar coisas prontas.
Me explico. Uhum. Você falou da média. Vamos pegar, sei lá, o uso de... a idade das pessoas que usam fralda. Aham. Vai de 0 a 2, 3 anos e acima de 80 anos. Sei lá, tô chutando aqui o pessoal mais idoso. Se eu Certo. tirar a média disso daí, a média, nós temos que usar fralda. Uhum. Porque nós temos uma idade ali... Ok. O que daria na certo média... o que daria certo em alguns casos, tipo o Edivaldo, por exemplo. Então, mas é Certo. que o Edivaldo já tá nessa linha dos 80 a mais ali. Entendi, é verdade, faz Tá. sentido. Então, assim, tem Ah. algumas situações onde o uso da média, ela se aplica se a gente tem o que a gente chama de uma distribuição normal, que aí é o conjunto de dados mais relevante, a frequência de ocorrências deles está mais na parte central do meu conjunto dos dados de amostra do que nas extremidades, né? Uhum. Então, isso daí, o uso da média seria bem factível, mas se a gente pegar esse exemplo da fralda, ele é um exemplo binomial. Eu tenho um excesso dentro de uma amostra de vida das pessoas. Um excesso no começo da vida e um excesso no final, ele veio, em vez de formar uma curva que parece um sino, né, com a elevação bem no meio da distribuição, ele forma como se fosse um vale. As duas extremidades elas são mais elevadas, tem mais frequência de ocorrência do uso daquele cenário. Então, o uso da média nesse cenário não ia ser muito favorável. Né? Uhum. E aí, pensando nisso, por que é importante estudar a matemática ou não, ou dá para ficar só com tecnologia? Dá, se você quiser usar os recursos que já estão prontos e simplesmente consumir. Você consegue usar, por exemplo, o Azure Machine Learning para isso daí e vai funcionar normalmente. Você vai arrastar o seu conjunto de dados, arrastar um algoritmo de Machine Learning qualquer, vai pegar o resultado daquilo e vai entregar como saída. Vai funcionar? Vai. Vai responder decente? Não. Porque não necessariamente você está estudando, ou você está aplicando a melhor técnica para aquilo. A mesma coisa se você vai usar um serviço cognitivo. Vai ser a melhor saída do mundo? Talvez sim. Você pode ter uma assertividade grande em cima dos seus dados, mas não quer dizer que aquilo está sendo a melhor forma possível. Então, existe uma linha que a gente sugere bastante que é, você quer trabalhar com inteligência artificial? Beleza. Vamos começar entendendo o que é os algoritmos, o que é a parte de estatística nesse cenário como um todo, quando que eu vou usar média, quando que eu não vou usar média, quando que eu vou usar uma abordagem que vai definir o que é um classificador, o que é uma regressão, o que é um cluster, uma detecção de anomalia, porque cada uma dessas frentes, ela te permite alcançar objetivos diferentes. Então, se a gente consegue montar isso numa abordagem que atenda essa necessidade de matemática que nós temos, a gente consegue ter um pouco mais de evolução do que a gente está fazendo. Mas não quer dizer que eu vou ter que sempre estudar matemática ou sempre estudar estatística para mexer com machine learning. Dá para ir, tem caminhos mais tranquilos que permitem que você, um entendimento um pouco mais simples, consiga chegar nesse resultado. Não necessariamente que você vai ser o melhor profissional daquilo no mundo, mas você consegue fazer uma coisa ou outra. Legal, fantástico. E aí, uma outra dúvida que eu tinha, que eu anotei para perguntar para você é, então, beleza, eu preciso saber tecnologia, um pouco de matemática vai me ajudar bastante, e eu vou consumir isso tudo com um monte de linguagem de programação. Poxa, agora então quer dizer que eu tenho que aprender C#, PHP, Java, R, Python e a brincadeira toda? Ou eu só saber lógica de programação já é o suficiente para eu me virar com uma linguagem nova? Então, depende muito do que você está fazendo. Por exemplo, é super comum, quando você vai trabalhar com a parte de inteligência artificial, você desenvolver essas coisas voltado ao uso de uma linguagem de programação estatística. Por exemplo, o R, o Python, o SAS, o MATLAB, o Octave, a SPSS. Tem uma porrada de ferramenta que é preparada para se trabalhar com a parte de análise estatística, ou programação estatística. Porque elas são muito mais baseadas em cálculos de matriz do que de algumas outras coisas. Então, se você vai desenvolver na mão um algoritmo, você vai abrir um Excel da vida e começar a entender como que as coisas estão interagindo ali para chegar, dadas certas entradas, ter uma saída, você consegue replicar isso daí em qualquer outra linguagem. Mas é muito mais fácil quando você tem uma ferramenta que permite que você faça facilmente cálculos de matriz, porque ela está preparada para aquilo. Então, em vez dele ficar tentando alocar ponteiro para fazer os cálculos necessários ali por trás, ele consegue fazer esses cálculos de uma forma muito mais simples. Não quer dizer que, se você pegar um Java, um C#, um Delphi,
você não vai conseguir montar? Vai dar um pouco mais de trabalho, mas você vai conseguir montar. Para consumir o que você está desenvolvendo ali com alguma ferramenta que é suportada para trabalhar com análise estatística. No Delphi não vai dar trabalho, cara. Certeza que tem um componente que você arrasta, joga ele na tela e já era. Vai lá, continua. Vai ter um módulozinho lá no VB6 que permite nesse cálculo de matriz. Exatamente. Legal. Então o que acontece? Quando você faz esse cálculo, você faz esse tipo de trabalho, você vai desenvolver isso em R ou Python, que são os mais comuns a gente ver. Aí você vai para o ambiente acadêmico, você tem o ECA, você tem algumas outras. Então, assim, tem essas ferramentas. E você monta o modelo e externaliza isso para consumir da forma que você precisar. Hoje em dia está muito fácil, por exemplo, você interagir com essas ferramentas de inteligência artificial e Big Data, porque você integra isso daí, por exemplo, no Databricks, lá no Azure. Ou você monta um ambiente com o Jupyter Notebooks ou com R Markdown. Você tem formas de interagir com isso. Então você consegue trabalhar, por exemplo, com Spark, cara, de forma super tranquila. E não precisa programar em escala. Você pode programar em R. Você está acostumado a programar em R? Programa em R. Está acostumado a programar em Python? Programa em Python, não tem problema. Você está acostumado a programar em SQL? Cara, programa em SQL. Sobe isso lá no Databricks, você vai interagir em SQL-like. Então, assim, você não precisa necessariamente aprender uma outra plataforma, uma outra linguagem de programação. Talvez você consiga ter um caminho para trilhar dentro da sua plataforma, do que você está acostumado. No seu caso, a gente está falando aqui do Access. A gente pega dentro da ferramenta e consegue desenvolver alguma coisa, um componentezinho ali. Mas você vai para uma ferramenta mais avançada, um SQL Server da vida. A macro, isso. Faz uma macro lá no Access, né? Aí você vai para uma ferramenta mais avançada, para um SQL Server da vida, cara, você interage com R, interage com Python de forma nativa. Então eu não preciso sair da minha plataforma para poder atender essa necessidade. Eu posso ver um caminho direto para isso. Então depende do que você está fazendo. E vai ser super importante você conseguir montar isso para atender a necessidade com as ferramentas que você tem. Puxa, a ferramenta que eu tenho, ela não suporta tal coisa e eu preciso fazer? Cara, faz um combinado. Faz uma parte no que você sabe, a outra parte que você está precisando fazer que você não conhece, traz alguém para compor isso no time. Você consegue atender de uma forma mais completa o que você precisa e não deixa seu cliente na mão. Isso é o mais importante. Legal. Maravilha. Cara, e indo para uma pergunta um pouco menos técnica e mais teórica, diria assim, talvez até filosófica, eu sei que você também gosta do Turing, do Alan Turing. Eu também acho um cara fantástico na história da nossa vida, do nosso trabalho, computadores. E esses dias eu já tinha ouvido falar desse artigo, e esses dias eu basicamente cliquei lá no link que tinha lá o artigo que ele escreveu falando sobre inteligência de computadores. Então, Computing, Machinery and Intelligence. Vou deixar o link aqui no podcast se alguém quiser ler o artigo, lógico, é gratuito agora, você consegue baixar um PDFzinho lá e ler o artigo que ele escreveu na revista. Você compra, se você quiser, você pode comprar ele no Emule também. Isso, você pode de boa, é isso aí. Tem no Kazaa também. E aí, é até engraçado que esse artigo, né, ele fala sobre... O Alan Turing, ele era assim com muitas coisas, né? Ele começa a falar sobre tecnologia, e aí depois ele começa a meter o pau em cristãos, muçulmanos, na galera teísta. Mas beleza, é perfil dele fazer isso. Então, um artigo técnico lá, um monte de nerd lendo, ele começa a tacar o pau em cristianismo e tal. Mas lá ele propôs então aquele famoso teste de Turing lá e tal, tem até o nome do filme, que não tem nada a ver com o teste de Turing, mas beleza, o nome do filme chama... O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação. Mas aí a minha pergunta é, cara, o que você acha? Que um dia a gente vai olhar para um cara ou para alguma coisa e essa coisa vai interagir com a gente realmente não vai conseguir saber se é um humano ou um computador? E vou além. Será que um dia a gente vai chegar, talvez no futuro próximo, a fazer com que um robô ou algo com inteligência artificial consiga de fato expressar, pelo menos expressar ou parecer que está tendo o mesmo sentimento que nós tivemos quando nós vimos nossos filhos nascerem? É algo assim tão complexo na minha cabeça, um negócio desse, que sinceramente eu acho que a gente não chega lá. Mas enganar outras pessoas, parecendo que a gente conseguiu chegar lá, talvez a gente consiga.
E o que você acha desse futuro em relação à inteligência artificial e robôs e tal? Então, eu não sei nem se eu diria que desse futuro, eu talvez traria para um lado um pouco mais pro presente. O que acontece? Hoje tem muita gente que está utilizando já esses assistentes virtuais. Você viu que quando você falou presente eu fiquei meio assustado, porque eu cago de medo de robôs, tá ligado? Tomado um susto. Ai, que susto! Tomou um susto, o que você tem que fazer? Espere ele relaxar, ficar à vontade, bonitinho, porque... Não, mas eu tenho um Wally ali em cima, ó, do desenhinho, e ele falava, quando tinha pilha, ele falava, Wally? Iva? E eu morro de medo dele falar mesmo sem pilha. Eu sempre olho, deixo ele ali, mas eu tenho medo dele. Cara, pode acontecer, se caso tiver alguma forma de carregamento por indução aí perto e ele tiver um dispositivo para isso daí, você vai se cagar de medo mais ainda, porque ele vai falar e não vai ter a pilha. Mas, espera-se que não tenha tanta ferramenta dentro desse robozinho aí da Disney. Mas vamos lá. Por que eu estou dizendo que talvez a gente já esteja participando disso hoje e que não vai ser um negócio mais tão futurista? Se a gente pegar hoje pessoas que estão um pouco mais ligadas a assistentes virtuais e interagindo isso com várias coisas. Eu adoro esse tipo de tecnologia e eu tento ajudar em algumas coisas em casa fazendo essas automatizações. Você fala Siri, é da Amazon? Eu por Alexa, exemplo, né? Eu tenho o Alexa e tenho o Google Home em casa. Tá? Alexa riu de madrugada pra você também, não? Não. Aí, tá vendo? Já fico assustado, porque se esse bicho rir na minha casa... Eu fiquei preocupado. Então. Quando eu vi que a Alexa tava rindo de madrugada, eu fiquei preocupado. Mas, falei, cara, vamos ver se vai acontecer, né? No final das contas, era só um erro de programação. Mas vamos lá, o que acontece? Hoje em dia, é muito cômodo você ter ferramentas como essa, ou dispositivos que permitem você ter um pouco mais de facilidade, e esses dispositivos, eles têm uma facilidade para determinadas atividades conseguir suportar o que um humano fazia. Então... Eu, por exemplo, eu tenho lá em casa tanto a Alexa quanto a Google Home e todo dia de manhã eu acordo, eu dou bom dia pra Google, a Liza fica puta da vida porque a Google começa a falar e começa a dar notícia e falar como vai ser meu dia, a previsão do tempo, como que eu vou chegar no trabalho, e a Liza querendo dormir e o negócio falando, porque ela tá no escritório que tá do lado, né, do meu quarto. Então a Liza fica bem brava de manhã, mas, cara... É bom acordar com boas notícias, né? Então eu ouço a Google falar. Aí eu vejo com a Alexa qual que vai ser o meu itinerário de trabalho, eu vejo qual que vai ser quais são os clientes que eu preciso atender, quais são as minhas demandas, as coisas que estão na minha agenda, para facilitar. Porque existem interações que é muito mais fácil da Google, interações muito mais fácil da Amazon, e são os dois que estão hoje em dia com uma boa forma de interação. E aí você sai dali, você pega um carro, você põe no Waze o caminho para você chegar no seu trabalho. Aí você abre o seu Spotify, ele vai te dar uma playlist de coisas que vai te atender ali na sua expectativa para você ouvir música, ouvir um podcast, ouvir alguma notícia. Aí você vai pedir comida, você abre o iFood e pede comida. Aí você precisa ir no cliente, você abre o Uber e consegue chegar no seu cliente, ele vai te pegar na porta onde você está e vai te devolver na porta que você precisa. Aí você precisa fazer uma compra, você pega o aplicativo ali da Amazon, você vai, puxa, eu vou comprar um livro novo. Ele vai te dar o livro que você quer comprar, você nem sabia que você queria aquele livro, mas você quer aquele livro. Então, tudo isso, numa forma ou outra, ele vai pegando várias habilidades que normalmente se tem de uma pessoa e vai componentizando em cada uma dessas ferramentas. Se você pega e você vê essa visão... Eu considero que hoje o meu celular, ele é basicamente uma extensão do meu corpo. Ele é um pedaço do meu cérebro. Antes, o que eu tinha que armazenar, o que eu tinha que saber de cor, por exemplo, eu já não sei mais o telefone da minha esposa, por exemplo. Se um dia eu tiver sem o celular, eu tô frito porque eu não vou conseguir ligar para ela. Então, a gente já basicamente transferiu uma habilidade humana para um robô, para um computador, certo? Exato. E aí você fala, puxa, eu quero fazer a minha lista de compra. Eu quero ir no supermercado comprar minhas coisas. Será que eu preciso do supermercado? Eu posso estar dirigindo e falando ali pro meu celular, falou, Hey Google, abre a lista de compras. Ele vai abrir a lista de compras e falar,
eu quero pão, eu quero manteiga, eu quero requeijão, eu quero ovos, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Ele vai pegar isso daí, ele consegue fazer a compra. E olhando pra você, pelo jeito, você normalmente compra bastante pão, né? Eu não tô comendo mais pão. Entendi. Ok, vamos lá. Até porque agora, como eu tô só com 73 quilos, por causa até do crack, eu troquei o pão por crack, e eu tô dando uma diminuída agora na alimentação. Ok, eu tenho um amigo que... Não, deixa aqui. Bom, enfim. E aí, mas e aí? Mas ele vai pensar, o meu... Porque, ok, beleza, ele já interage então como um ser humano, entendi o que você quis dizer. Já aparece, ele já faz o trabalho de um ser humano em várias áreas. Mas você acha que vai chegar um dia que a gente vai conseguir fazer com que ele replique um sentimento humano? Ou aí é forçação de barra? Depende do que a gente está chamando de sentimento. Se eu estou dizendo alguma coisa que é químico ou que é emocional, talvez não. Eu acho que tudo químico, né? Acaba nossas emoções, por exemplo, eu citei a emoção de quando nossos filhos nasceram, né? Mas eu imagino que seja tudo reação química mesmo. E tal. Eu imagino que nem acho que faça parte da nossa alma e bababá. Mesmo eu pensando do jeito que eu penso, é um pouco diferente. Mas talvez então a gente consiga replicar esses sentimentos químicos e reproduzir isso em alguma coisa e você olhar assim e falar: caraca, esse robô tá emocionado. Então, eu não sei até que ponto que a gente conseguiria utilizar a questão desse sentimento para expressar o que nós estamos vivendo. Porque, por exemplo, eu posso dizer numa linha dessa que a Sofia, aquele robô que foi declarado cidadão da Arábia Saudita, ele consegue ter certas expressões faciais. Só que isso eu estou falando de uma parte mecânica. Se eu uso, por exemplo, um aplicativo usando deepfake, né, que é aquelas técnicas para fazer a sobreposição de um determinado rosto em cima de um rosto de uma outra pessoa, eu posso expressar que há sentimentos naquele rosto que foram criados artificialmente. Talvez hoje a definição mecânica para isso ainda não permita que a gente consiga ter esse tipo de detalhe. Mas, logicamente falando, né, olhando aqui para um cenário onde você consegue aplicar isso via software, é possível. Então, não é uma sensação real, porque a gente está falando de um computador. Eu estou falando aqui num processo de silício. Estou falando de tráfego de informação 0 e 1 ali, ou informação quântica, onde você tem ali uma variação de N possibilidades entre 0 e 1, que aí a computação quântica permite outras possibilidades, mas o que a gente está falando aqui é um processo baseado em silício, é um processo baseado não em carbono. Não estou falando de expressão biológica, a gente está falando de expressão artificial. Então, o sentimento? Talvez não. Mas o que pode acontecer existe uma análise que permite que a gente entenda como que aquilo funciona e tente cruzar isso daí para permitir que uma determinada ação seja simulada e que a gente consiga chegar no nível mais próximo possível daquele modelo, daquele sentimento. Mas eu não sei se a gente conseguiria incentivar uma determinada terminação nervosa que liberasse uma certa sensação no nosso corpo. Talvez até dê. Não é minha área de estudo, mas talvez dê. Talvez seja alguma coisa para se explorar no futuro. Sei lá. Muito bem. Cara, fechando essa primeira parte, então, eu quero fazer uma última pergunta. Na verdade, são duas. Primeiro, e você pode responder elas juntos. Primeiro, se Big Data dá dinheiro, se quem quer trabalhar com isso pode esperar dinheiro em retorno. E segundo, como é que o cara faz para começar a trabalhar com Big Data? Ele estuda primeiro o banco de dados e depois os softwares de análise de dados? Ou ele estuda a linguagem de programação e depois banco? Ou começa por onde? No Google, digita como aprender Big Data e por lá, daí ele já consegue? Ou ele vai ter que fazer uma pós-graduação? Como é que o cara começa a trabalhar com isso? Tá. E se dá dinheiro, claro. Se dá dinheiro. Hoje, olhando para a área de tecnologia, acredito que tudo seja possível de se ganhar dinheiro. É uma questão de você conseguir direcionar os seus esforços para
aonde que aquela galinha dos ovos de ouro estava botando seus ovos. Hoje, se eu fosse começar a minha carreira hoje, com certeza, até pelo todo o barulho que eu estou ouvindo, seria na área de inteligência artificial, sem dúvida alguma. Mas não necessariamente isso era uma verdade há 10 anos. A gente tinha possibilidades de algumas coisas, mas há 10 anos o que nós tínhamos eram outras frentes. Então a gente não tinha o poder computacional tão barato quanto a gente tem hoje. A gente tinha a ideia de computação em nuvem começando a surgir em algumas frentes. A gente tinha possibilidades muito mais voltadas para tomar a decisão baseado em informação que nós já tínhamos do que tomar a decisão baseado em previsões. Então havia um contexto. Hoje em dia, se a gente for olhar para isso, Big Data, inteligência artificial, machine learning, tudo isso acaba envolvido para que a gente consiga ter ali um foco um pouco mais direcionado para levantar aí, ou para ganhar dinheiro com isso. Todo mundo que trabalha com isso ganha dinheiro? Cara, é igual a qualquer outra área. Tem pessoas que vão ganhar dinheiro, tem pessoas que não vão, tem pessoas que vão fazer pouquíssimo e ganhar muito, tem pessoas que vão fazer muito e ganhar pouco. Vai depender muito daquele perfil. Cara, é como qualquer outra área. A sorte que nós estamos dentro de uma área de TI que hoje o mercado está vendo isso com bons olhos e a gente está tendo bastante barulho em cima disso. Então talvez tenham pessoas que consigam ganhar bastante dinheiro com isso sim em pouquíssimo tempo. Né? E como começar nesse cenário? Tem muito curso na internet. Hoje, se você tiver acesso à internet e for no Google e procurar lá introdução à inteligência artificial, ou introdução à data science, introdução a machine learning, introdução a big data, você vai encontrar muitos links com material gratuito que permite você começar a ter uma visão um pouco mais aberta sobre isso. No meu canal do YouTube... Tem até coisas em português no seu canal do YouTube e chega no nível de ter cursos gratuitos, inteiramente gratuitos, com certificado no final de Stanford, certo? Sim, eu já fiz algumas vezes esse curso de inferência estatística de Stanford, e é um curso que toda hora que eu faço eu aprendo uma coisa nova, e é o mesmo curso. É um vídeo gravado, você tem um tempão gravado de vídeo, você assiste aquilo e você consegue aprender várias coisas sobre a parte de análise estatística. E toda hora que eu acesso esse curso, eu aprendo uma coisa nova. Talvez seja porque eu sou burro e não consigo entender as coisas direito, ou por causa que a área é dinâmica e toda hora tem uma coisa nova pra gente aprender por ali. Então tem essas possibilidades. Nesse caso, como é o mesmo vídeo, é mais provável que seja você que é meio burro mesmo. Mas... eu não duvido, né? Eu acho bem provável isso daí, como qualquer outra coisa que eu tô fazendo, que eu tenho que fazer várias e várias vezes para tentar entender ali como que aquilo funciona. Mas enfim, você faz esse curso em Stanford, você faz esse curso no MIT, você faz em Harvard, você faz curso desse da NASA, você faz de um monte de lugar, tudo de graça. Puxa, o meu problema é o idioma, eu não falo inglês. Tá bom, cara, tem legenda em português. Legenda em português, ou tem várias outras coisas que, através de processos, já foram desenvolvidos aqui no Brasil e você consegue acessar isso no YouTube, por exemplo. Então, tem como. Talvez o que precise em alguma dessas situações é a gente talvez ter um caminho e acessar esses conteúdos. Qual que é o caminho para acessar esse conteúdo? Vai no Google e digita. Introdução à inteligência artificial, introdução à data science. Curso gratuito de data science, curso gratuito de machine learning. Putz, você encontrar material pra caramba, cara. Tá fácil, né? Tá fácil. Muito bem. Fechando então essa primeira sessão, e vamos agora para a próxima sessão. Eu vou fazer algumas perguntas rápidas. Na verdade são 3, e aí você responde para mim o que vier na sua cabeça, tá bom? Quadro Papo. Primeira, cara, qual a sua feature ou aplicativo predileto? Aquele negócio assim que você olhou e falou, caraca, isso aqui eu tenho que usar, eu uso e me ajuda muito. Ou até um aplicativo que você olhou e falou, puta, os caras me imitaram com essa solução e isso tem me ajudado bastante. Tem alguma coisa assim que você vê na tecnologia que você fala, uau? Cara, tem muita coisa. Hoje, por exemplo, a minha ferramenta de trabalho é Outlook. E eu nunca dei muita bola porque não era uma coisa técnica que eu codava o dia inteiro e ficava trabalhando com ele, então eu não ficava muito próximo. Hoje eu uso o Outlook como minha ferramenta de trabalho diária e, cara, é uma ferramenta fantástica. Hoje, pensando
no meu contexto. Hoje o Outlook para mim é a ferramenta que mais atende. Você fala, puta, se eu ficar sem isso aqui hoje, talvez eu não consiga fazer o meu trabalho. Porque ali não é só mandar e receber e-mail. Cara, é interagir com o CRM, é conseguir fazer agendamento de reunião, é conseguir, a partir de extensões do Outlook, acessar informação que me permite entender melhor quem que é o meu interlocutor, quem que é a pessoa que eu estou conversando, para poder fazer uma abordagem mais apropriada e chegar no melhor cenário para ele. Eu consigo ler meus RSS, minhas notícias todas ali dentro do Outlook. Então, é uma ferramenta que hoje eu entendo que para mim é uma ferramenta fantástica. Legal, muito bem. Você está lendo alguma coisa ou leu e que você acha que é indispensável para a galera? Queria aproveitar para recomendar, não? Cara, eu estou lendo hoje o livro chamado Algoritmo Mestre, do Pedro Domingos. Ele é português, mas ele dá aula lá na Universidade de Washington. É um livro que é bem legal. O Bill Gates recomendou esse livro, inclusive. É um cara que... O livro está em português, não? Está em português, está em português. Repete o nome, por favor. O Algoritmo Mestre. Legal, eu vou deixar o link aí, galera, para vocês também para um Amazon da vida com o livro. Maravilha, muito bem. E, cara, eu sei que você já foi desenvolvedor, DBA, cientista de dados, professor, e agora, apesar de você falar que não, você é chefe, mais conhecido como CIO. Disso eu sou tudo. CDO hoje em dia, né? Ok. O que você acha? Qual que é a melhor posição? É desenvolvedor, é DBA, é cientista? Ou isso é relativo, né? Depende dessa época da vida. O que você gostava mais de fazer? Você sente falta de abrir o Visual Studio e codificar? Então, não sinto falta, porque eu continuo fazendo. Que legal, que bom. Mas assim, o que acontece? Eu não programo Sharp, um programa mais de Visual Basic, eu programo com R e um pouco com Python. Programo outras coisas, principalmente por causa das demandas que eu tenho na academia. Então, a demanda que eu tenho lá para fazer as pesquisas com a junção, né, da inteligência artificial com a astronomia, eu consigo juntar essas coisas e levar isso daí para frente, então eu acabo programando. Só fazer uma observação pra galera. Galera, quando ele disse academia, não é essa academia que vocês pensaram, não. Não é olhar pra cara Fit. dele. Não é Smart Fit, não é uma Politec da vida. Não. Ok, é a academia lá de Platão mesmo, de estudo e tal. É essa academia que ele quis dizer. Exato. É bom deixar claro, até que visualmente dá pra ver que não é academia. Eu não sei nem se eu precisava colocar essa observação, mas vai que alguém. Acho que não. Vai que surge a dúvida, né? Então, assim, eu acabo tendo momentos diferentes. Né? Então, hoje eu sinto que eu estou super realizado com esse meu papel de professor, me sinto muito realizado com o meu papel de, hoje, nessa posição um pouco mais de direcionamento do que escrevendo código. Me sinto muito realizado quando eu preciso escrever código e fazer alguma coisa. Então, assim, é muito daquele momento, vai do seu momento de vida. Então, qual dessas várias possibilidades é a melhor delas? Cara, é aquilo que te brilha os olhos no momento da sua vida. Hoje, para mim, fazer o papel de professor e o papel de cargo mais administrativo, mais executivo, para mim hoje é muito mais legal, nesse meu momento, aqui está falando aqui de julho de 2019, do que ter que ficar virando noite escrevendo código. Se fosse há 10 anos, cara, com certeza eu preferi escrever código do que ficar trabalhando com Outlook, entendeu? Legal, mas legal. Eu vejo que é questão de momento. Cara, se eu pudesse ganhar tanto dinheiro quanto eu ganho com outras atividades, eu trabalharia exclusivamente com a área acadêmica. Ensinar, assim, não tem coisa mais gratificante para mim do que ensinar alguém que está a fim de aprender e ver que o cara aprendeu e isso tornar-se algo útil na vida dele. É a melhor sensação. É muito gostoso. É incrível. É muito bom. Mas infelizmente não é o suficiente, né? Talvez um dia. Talvez seja também porque a gente não é bom professor o suficiente. Eu não sei. Existe N pontos disso, né? Então você começa a contabilizar os rendimentos que você tem como professor / pesquisador versus os rendimentos que você tem como um profissional que está no mercado impactando diretamente ali N outras empresas. Colocar isso na balança às vezes é meio injusto, né? Porque o mercado ele recompensa financeiramente muito mais quem é um profissional que está entregando resultados para o corporativo e não para a academia. Mesmo que o que a gente estuda na academia facilite o trabalho do corporativo
e faz com que esse caminho seja cada vez mais escalável e simplificado. Enfim, mas é uma questão de percepção. Hoje, eu me sinto completamente realizado quando eu estou na academia e consigo tocar alguém e que essa pessoa consegue ter um avanço na sua profissão, um avanço no seu capital. E, cara, eu me sinto realizado por isso. É o sentimento que eu vislumbro isso como um objetivo de vida futuro. Cara, daqui a alguns anos eu quero estar só na academia. Eu quero ficar só com trabalho de pesquisa, trabalho com aulas e esporadicamente prestar uma consultoria, trocar ideia com empresas, mas com o que um foco... torna-se até necessário esporadicamente estar no mercado, né? Porque eu acho que esses caras que estão exclusivos na academia, eles perdem muito, né, da loucura que o mercado está tentando implementar e tal. Isso acaba até ajudando a parte acadêmica. Então, de novo, né, é uma via de duas mãos. Se você ficar dedicado só para a academia, você está muito inteirado com as novidades, porque essas coisas acabam surgindo nas academias. E mesmo as áreas de pesquisa dentro das empresas, elas bebem muito da fonte ali das academias. Então há uma troca muito grande, né? Então, por mais que você fique dedicado à academia, você consegue ainda ter uma evolução muito grande. Talvez não a nível de conseguir ter várias frentes de trabalho, várias atuações, igual a gente tem quando é consultor. Mas a gente consegue aprender muita coisa, né? Até porque a academia dá base para isso. Muito bem, fechando então essa sessão, vamos para a próxima, onde eu chamei de perguntas capciosas. E aí você pode ou não responder as perguntas, você tem a opção de responder ou pular. E agora aquele quadro do mal, com perguntas com duplo sentido e intenções não muito boas. Bom, a primeira que eu separei aqui, cara, é uma pergunta que é a seguinte. Eu me perguntei isso. Big Data, esse mundo de inteligência artificial e Big Data, vou colocar os dois no mesmo pacote, é o novo Silverlight? Ou seja, é um nome bonito para um negócio que já existia desde muitos anos e que agora é uma super modinha que a Microsoft fala use, toma aqui todas essas ferramentas de Big Data para você, mas daqui a 5 anos, talvez 10, vai morrer igual o Silverlight morreu? Então, tipo, já tinha Flash, aí a Microsoft foi e criou um Silverlight. Já não tinha Big Data, e aí agora a Microsoft está empurrando outras coisas pra gente, falando que é Big Data também, e daqui a pouco some isso tudo? Então, existia, se a gente começa a pegar esses cenários, né, e olhar para o que era entendido como Big Data nos tempos para trás, era data mining, a galera chamava de data warehouse e data mining. Mais ou menos. É porque quando a gente fala de Big Data, a gente está falando também de dado não estruturado. Isso daí não era possível de ser trabalhado tão simplesmente. Essa informação não estava armazenada, né? Então, elas estavam por aí, em algum lugar. E aí quando você começa a trazer a possibilidade de armazenar isso via Data Lake, processar isso em tempo real, começa a ter um cenário onde o Big Data permite que a gente tome decisões baseado nesses dados que não eram estruturados anteriormente. Né? Mas depois que você pega esse cara e joga no Data Warehouse, ele pode ser usado como um BI tradicional, sem problema algum. A questão é o todo nesse cenário. Então a gente acaba, aí falando de Big Data, né? Volta lá para 2001, 2002, quando o Doug Laney escreveu o material lá para o Gartner falando sobre os 3 V's do Big Data, e aí os 3 pilares, né? Volume, variedade e velocidade. Você tenta montar uma composição desses 3 cenários para fazer um projeto real de Big Data. Sem eles, talvez você não tenha um Big Data de fato. Você tenha um problema que é complexo. Que aí você vai ter que se esforçar muito mais para resolver, mas não necessariamente que vai ser Big Data. Né? Então, há um comportamento por isso daí. Voltando para a área de IA, eu estava comentando até um pouco atrás. A gente consegue voltar para 1943, quando o Pitts e o McCulloch entregaram uma ideia da simulação matemática de um neurônio biológico. Ainda era uma coisa muito rudimentar, mas era alguma coisa. Então, assim, é um negócio recente? Não, é um negócio de 70 anos. É que agora a gente tem poder computacional, nós temos dados, nós temos como utilizar esse arcabouço tecnológico para poder tomar uma decisão em cima disso. Legal. Beleza, muito bem. Bom, a próxima pergunta é 25 MVPs de Data Platform aqui no Brasil.
Eu entendo que teve um mix aí que entrou um monte de cara de SharePoint, Azure, né? Esses caras acabam sendo incorporados nesse mundo Data Platform. Então a gente acaba virando, eu como parte do programa também, o cara de SQL Server, de MVP em SQL Server dentro do programa. Mas você não acha que 25 é muita coisa? Eu lembro quando eu entrei, éramos talvez 8 ou 9, né? Eu, você, Newton, Lute, não é muita gente. Você também tem a impressão de que o programa perde qualidade com a adição de muita gente no programa, talvez com o relaxamento das regras e dos critérios para que eles entrem no programa? Qual que é a sua visão em relação a esse mundaréu de MVP que não sabe escrever delete sem where? Então, olhando para o cenário como esse aí, tem muita gente, mas talvez a gente tenha mercado para conseguir suportar todo mundo, né? Então, mas não foi isso que eu perguntei. Eu não perguntei se tem... Calma. Eu vou chegar na resposta que você quer. Rigor. Tá bom. A gente tem um público muito grande consumindo a parte de Data Platform aqui no Brasil. Se for pegar de 2010 para cá, quando a gente começou a fazer barulho em cima de SQL Saturday, começamos a fazer uns eventos um pouco mais estruturados do que só evento individual, digamos assim, eventos pontuais, né? A gente olha o que a gente está fazendo hoje. A gente está falando aí de rodar 9, 10 SQL Saturdays por ano. É um negócio muito grande. Então está tendo uma aderência muito legal em cima disso na questão do programa. Quando a gente fala de 2008 para cá, né, que é a parte onde eu tenho essa vivência no programa, realmente lá atrás éramos uma comunidade super pequena, super conhecedora tecnicamente sobre o assunto. Era uma das premissas que nós tínhamos no programa naquela época. Hoje em dia o programa está um pouco mais aberto, as regras mudaram, o mundo mudou, e a forma como eles estão sendo escolhidos para participar do programa são diferentes. Essas regras, ainda, da mesma forma que era em 2008, elas não são abertas. Ninguém sabe qual que é o checklist para ser feito. Olha, você tem isso para você atender e você vai virar MVP. Não há essa regra. Então, cada ano fiscal que a Microsoft tenta atender um pouco mais a especificidade do que eles buscam, talvez a gente tenha uma quantidade de pessoas a mais que estão entrando no programa, que para quem é um pouco mais antigo, acaba entendendo que não são pessoas que têm aquela experiência ou aquela necessidade de conhecimento técnico que era exigido quando nós talvez tivéssemos entrado no programa. Hoje em dia são outros critérios para fazer parte do programa. Então, olhando para hoje, se estivéssemos usando a régua lá de trás, sim, 25 seria muito. Mas talvez hoje, com as regras que a Microsoft está trazendo de todos os programas que eles estão aumentando ou fazendo, talvez esse 25 seja a quantidade aí que eles entendem que é ideal. Eu não vou dar a minha opinião em relação a essa pergunta, porque a pergunta era para você e não para mim. Então, no futuro, quem sabe eu comento o que eu acho sobre essa pergunta que eu fiz. Mas você entendeu o meu ponto? Claro. Há uma mudança. O programa mudou. Claro, entendo, claro. Então não dá pra gente exigir que tenhamos os mesmos resultados do passado, enfim, por N motivos. E os critérios são da Microsoft, então assim, o que eu acho pouco importa para eles, eu nem quero que importe mesmo, né? Eu não quero ser ouvido em relação a isso. Mas isso não nos anula de ter uma opinião, é claro. A próxima pergunta, cara, é que esses dias o Fefe, meu filho, me perguntou se ele já podia ligar para a Olivia. Eu disse para ele que ele deveria esperar, na minha opinião, pelo menos mais uns 5, 6 anos, que daí já ia dar para ele ligar para ela, quando ele tivesse, sei lá, uns 13, 14. Aí ele passa de carro na frente da sua casa, dá aquela buzinada, ela desce e entra, e aí você sabe o que pode acontecer no carro, né, com adolescentes. É isso mesmo, tá certo? Peço pra ele esperar mais uns 5, 6 anos? Eu acho que dá pra gente aumentar um pouquinho mais. Eu tava imaginando mais pelo menos uns 36, 37, que é quando ela vai terminar ali os estudos dela e talvez ela pense alguma coisa em se relacionar com alguém.
Ok, muito bem, muito bem. Você pretende deixar ela estudar aqui, cara, no Brasil? Você não pensou sobre isso? Então, a gente está vendo algumas possibilidades, ainda tem muita coisa para surgir, mas eu estava conversando com o Marcelinho, e o Marcelinho falou, onde ele mora, em Berlim, tem 2 faculdades na rua dele, uma tem 27 prêmios Nobel, a outra tem 33 prêmios Nobel. Cara, sei lá, me pareceu interessante. Realmente. Eu não sei, eu não conheço muito dessas coisas, mas parece ser um número interessante, né? Prêmio Nobel. É Nobel ou Nobel, né? Eu lembro que uma vez o Enéas deu uma invertida na Marta, porque ela falou Nobel, ou é Nobel. Não sei quantos tem um prêmio Nobel. Aí ele falou, é Nobel, minha senhora. Mas tudo bem, eu também não sei como é que fala, não. O Enéas era provavelmente mais esperto que nós. Eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvidas. É um documento que saiu no New York Times e saiu com centenas de assinaturas de prêmios Nobel, inclusive. Pessoas muito importantes que estudam essa questão. Não tem nada a ver com legalidade. Cara, e a última pergunta é a seguinte. Afinal, Deus existe ou não existe? Cara, qual dos 3.712 catalogados? Eu tinha certeza absoluta que eu ia levantar essa bola sem responder falando isso. Qualquer um deles. Um que talvez tenha criado o universo. Eu não sei qual foi, ou se algum deles foi. O que você acha? Cara, eu não sei, eu acho que não. Você acha que não? Eu acho que tem muitas leis da física que dá pra gente seguir, que a gente entende, leis do universo que estamos estudando e tentando entender, outras ficam no nosso imaginário, outras ficam baseado na nossa experiência, e, cara, a questão do que dá pra ser comprovado e o que não dá, a gente consegue tentar estudar e entender. O que fica no subjetivo, não tem como a gente sair muito à frente disso. Mas de fato, há um deus ou há vários deuses, aí talvez seja mais para cada um. Na minha visão, e é particular minha, não acredito que haja nenhum, não acho, e aí é a minha visão, e eu posso ser completamente limitado, e ele pode se materializar aqui na frente e falar, não, você está enganado, eu vou me mijar todo, me cagar todo de medo, mas pode acontecer. Até lá, para mim, não há evidências, não há indício que exista algum deus ou algum arquiteto, criador do universo. Legal. Então, a sua visão, eu imagino que seja mais agnóstica do que ateia, né? O ateu confirma que não há, e o agnóstico fala, cara, eu acho que não, baseado nas evidências que eu tenho, e se aparecer, ok, vou ficar surpreso, mas pelo que eu sei, não existe, certo? Então, eu sempre me declarei muito mais ateu do que agnóstico. Então acho que você tem que começar a falar agnóstico. O ateu, ele tem certeza que não tem. Então, que depende muito do meu momento. Tem momentos que eu tenho certeza absoluta, não tem, cara. Você olha pras crianças tudo fodida na África e fala, mano, não tem como ter um Deus aqui. Você olha pro cenários do Holocausto e você fala, cara, não tem como ter um Deus permitir esse tipo de coisa. Então não há evidências, e então na minha concepção... Eu faço isso quase todos os dias. Então, só pra deixar claro, essa negação aí que você falou, o óleo e com certeza não tem, eu faço essa afirmação todos os dias. Mas ok. E você também falou sobre a parte, o que é subjetivo, que a gente não consegue ter evidência, aí eu prefiro não acreditar nisso, mas também há aquele argumentozinho de que nada, quase tudo é subjetivo, quase nada você consegue ter certeza absoluta. Então tem muita coisa que a gente tem certeza absoluta, até com que alguém vá lá e fale, mostre que não era assim. E desconstrói essa visão, exato. Isso. Aí então a gente acaba basicamente acreditando naquilo que a gente tem um pouco mais de probabilidade de ter certeza de que é verdade. Então eu coloco Deus dentro desse pacote de que eu acho que tem mais chance de que exista algo do que menos chance de que ele exista algo. Mas com certeza a evidência de que exista, infelizmente não conseguimos ter. Então quase tudo. Vai lá. Não, fale. Quase tudo que a gente acredita porque alguém falou, alguém muito mais esperto, né? Porque a gente não tem capacidade para aprender quase nada. A gente aprende aquilo que alguém muito mais esperto que nós descobriu, e aí ensina a gente.
Então a gente acaba acreditando porque o cara nos convenceu de que aquilo parece ser muito verdade mesmo, baseado nas evidências que ele tem, nas comprovações que ele tem. Então, por exemplo, o gelo é escorregadio. Se você pisar lá, você vai cair, aí você vê que isso pode ser uma evidência que o gelo é escorregadio. Agora, por que o gelo é escorregadio? E aí se colocar uma outra coisa em cima que não vai escorregar, talvez isso seja contra. Então, assim, tem mais chance de que o gelo seja escorregadio do que ele não ser escorregadio. Mas isso é, assim, puramente baseado nas experiências, nas evidências que a gente tem. Probabilísticas de que é mais chance de ser 1 do que 0. Então, eu coloco Deus nesse mesmo pacote, entendeu? Sim. Então, a minha diferença para você, então, é que você coloca Deus propenso a... Eu acredito que é 0.6, você tá lá no 0.1, talvez, entendeu? Mas os dois estão entre 0 e 1. A gente vai estar entre 0 e 1. Mas o que acontece? Quando você está falando negócio de vamos tentar levar para o lado probabilístico, e é isso que eu fico nesse cenário aí, quando você começa a entrar para um lado muito mais da ciência como um todo, a gente não está tentando estar certo, a gente está tentando errar menos. Então, quando você está como falando assim, puta, eu tenho certeza que Deus existe. Beleza, então, da mesma forma que a gente tem uma abordagem de você tem certeza que Deus existe? Beleza, então me mostra as evidências, me traga as provas para a gente poder reproduzir esse experimento aqui e ter essa percepção que realmente Deus existe. Na minha visão, não há evidência alguma, não há nenhuma forma da gente garantir que exista algum Deus, mesmo desses 3.000 e lá vai fumaça que foram catalogados já de todos os povos durante toda a humanidade, mas a gente não tem como dizer, olha, realmente não existe. Está aqui a prova que não existe. A gente tem... A falta de existência de uma evidência não necessariamente comprova de que, de fato, isso não exista, né? Pode ser que alguém descubra um dia como provar. Mas, e a ciência está buscando diminuir as taxas de erro. Seja o erro pro positivo ou pro negativo num cenário como esse. Né? Eu concordo com você que a ciência deve redigir quase toda a nossa forma de viver. A forma mais segura de viver como humanidade é com base nas evidências e que a ciência tem nos demonstrado, assim como filosofia também, em alguns casos que a ciência não conseguiu ainda, mas eu também acho que a ciência, a partir dela, tudo que a gente faz deve ser a continuação. Né? Eu só complementando esse cenário, que acho que talvez seja um ponto interessante, eu estava numa palestra de um professor da USP que trabalha com física de partículas no CERN, ele tem colaboração lá com o pessoal, e ele estava falando, cara, qual a chance de um dinossauro se materializar aqui na frente? Pensando olhando pelo prisma da física de partículas, é possível. Eu tenho 0.000, é infinitesimal a chance disso acontecer. Mas ela pode acontecer. Vai acontecer? Eu tenho quase certeza que não. Mas eu não tenho 100% de certeza que não vai acontecer. Existe, matematicamente falando, um 0.001% lá no final de chances de acontecer. Por quê? Dado as características da possibilidade, olhando para as partículas estão aqui. Pode acontecer. É a mesma coisa que acontece com Deus. Não há evidência alguma que exista um Deus, ou vários deuses. Mas a gente não tem nenhuma comprovação falando, olha, eu tenho 100% de certeza que não há. Né? Então, aí entra essa questão do... O que é evidência para você? Também entra a questão, né, o que é evidência para você, o que é evidência para mim e tal, mas eu gosto de... Uma vez eu assistiu The Big Bang Theory, provavelmente sim, né, mas você assistiu aquela série que fizeram com o Dexter... Não é Dexter o nome dele, caramba, é Sheldon. Com o Sheldon pequenininho, The Young Sheldon. Eu vi alguns capítulos, alguns episódios, mas não é uma série que eu acompanho. Você lembra que o Sheldon, ele é ateu e tal, né? E a mãe dele era bem cristã, né? Lembra? E tem um episódio que ele vai pra igreja com a mãe dele, o pastor começa a falar e aí ele começa a retrucar, né? E aí ele devolve uma do pastor, né? Ele tá falando
probabilidade de que Deus exista é muito grande. Aí o Sheldon levanta a mãozinha, mó pequenininho. Puta, é muito épica essa cena. Vou colocar um link aqui no YouTube pra vocês, galera. Aí ele fala, o senhor tá confundindo, eu acho que é essas palavras que ele usa. O senhor tá confundindo possibilidade com probabilidade. Do jeito que você tá falando, parece que quando eu voltar pra casa vai ter uma mala com $1 milhão no meu quarto. Pode acontecer? Pode, mas a chance disso acontecer é muito pequena, entendeu? Então é muito bom. A polarização política tá afetando o governo, né? Os caras lá em cima estão cagando pra gente aqui e as pessoas aqui embaixo brigando porque um é bozo, o outro é mula, e aí segue o barco e cara, lá em cima os caras estão cagando, eles estão comendo lagosta e dando risada da gente, cara. É complicado. São os mesmos caras que acham que porque você não é cristão, a sua moral é completamente diferente e você apoia o estupro do putz, é sacanagem. É zoado, é foda. Beleza, cara. Cara, muito obrigado. Obrigado mesmo. Sei que foi difícil e que agora você é um cara importante e o seu tempo não é fácil. Mas valeu por dedicar essa 1 hora. Eu queria deixar esse negócio em 30 minutos. Vai ser quase 1 hora. Eu vou editar isso depois. Mas é isso aí. Faz suas considerações finais aí. Vamos fechar esse podcast. Ou melhor, esse cast. Eu queria só, de novo, cara, agradecer mais uma vez aí o convite. Eu consegui dar desculpa por algumas vezes para não participar. Mas hoje já acabaram-se as minhas desculpas. Não tinha mais o que fazer. Até doente eu fiquei no meio do caminho. Eu vou colocar uma imagenzinha aqui do lado agora, ó, com o histórico de conversa nossa, e vocês vão ver todas as desculpas que ele deu, tá? Vai lá. Até doente eu fiquei, né, pra não conseguir gravar. Não, mas, cara, bem legal. Eu espero que o pessoal que esteja ouvindo, assistindo aí, curtam o bate-papo, curtam a conversa. E fique à vontade pra entrar em contato, precisar de alguma coisa, seja pra ver alguma vaga aqui na Lambda, seja pra entender um pouco melhor quais caminhos podem seguir para tomar um rumo aí nessa questão de inteligência artificial, Big Data, Machine Learning. Quiser conversar um pouquinho sobre as coisas que eu estou fazendo na faculdade, lá na academia, também fica à vontade. Enfim, canal de comunicação está aberto, é só entrar aí no episódio e mandar o seu delete, seu where lá. Boa. É só googar, galera. Google Diego Nogari, vocês vão chegar numa forma para entrar em contato com ele. Tá fácil, tá? Procura no Instagram, Facebook, manda nudes, rolas, tá? Eu sei que ele gosta. Então. Disso aí tudo, só evita o Facebook, porque eu não tô mais usando. Ah, não tá mais usando, ok, verdade. Eu copiei você em alguns posts com aranha que pula na tela. Eu vi que você não respondeu xingando, então. Eu parei de usar, cara. Tá mó bosta o algoritmo de recomendação deles, eu achei que tá bem zoado. Se vocês quiserem, agora de fato, quiser acessar e trocar uma ideia, fazer alguma coisa ali que precisar, eu acredito que o caminho mais fácil que eu ainda tô utilizando é o Twitter e o LinkedIn. Os dois aí estão bem fáceis de me achar. Maravilha. Mano, muito bem. Fechando então, valeu. Eu vou fechar aqui, mas não vou desligar o vídeo ainda, a gente termina de bater um papo. Fechamos então esse nosso cast. Valeu!